Somos, Senhor, pecadores, cheios de defeitos. Mas graças ao Senhor que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Oh, isso porque, Senhor, estávamos já no teu coração antes de tudo ser criado. Isso demonstra, Senhor, o teu apreço por nós e a tua esperança em cada um de nós. O Senhor tem esperança em nós, de nos fazer avançar, de nos tornar, Senhor, vencedores. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, em nós somos limitados. Oh, mas no teu Espírito nós somos, Senhor, livres. No teu Espírito, Senhor, não há limitação. No teu Espírito, Senhor Jesus, não há, Senhor, barreira. Oh, Senhor, no teu Espírito nós podemos avançar, podemos fluir. Oh, Senhor, pela vida abundante que está dentro de nós. Abençoa essa comunhão, abençoa, Senhor, os irmãos que estão aqui, abençoa as famílias. Senhor, abençoa os casais, abençoa os nossos jovens, as nossas crianças. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui fisicamente conosco. Oh, abençoa-nos, Senhor. Carecemos de Ti. Oh, Jesus é o Senhor. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Que bom estar em mais estar junto dos irmãos nessa comunhão maravilhosa. Muito gostoso, não é isso, irmãos? Estarmos junto da igreja, estarmos nas reuniões, estarmos aí nesse companheirismo de uns com os outros. Isso é maravilhoso. É nesse ambiente que o Senhor flui. É nesse ambiente que o Senhor se manifesta. Como os irmãos já sabem, em prática, todos os sábados, nós usamos esse dia para compartilhar o encargo do alimento diário. E essa semana estaremos compartilhando a semana 2. Mas quem está com o encargo do alimento diário é o nosso amado irmão Fábio. E ele está trabalhando hoje. Então ele pediu para ficar com o encargo e está passando amanhã para a igreja. Amém? Então o encargo do alimento diário será passado amanhã. Vamos já estar orando por essa palavra, estar orando por esse irmão. Está sempre, irmãos, nos lembrando daqueles que se dispõem a estar aqui, falando a palavra de Deus. Porque às vezes, irmãos, é uma pressão muito grande. Domingo passado eu compartilhei isso com os irmãos. Eu estava com o encargo de falar no domingo, e era 1h45, eu não sabia o que iria falar ainda. Era 1h45 da manhã, e não tinha vindo nada. Aí eu falei, Senhor, que desespero, né? Que dificuldade às vezes, irmãos. Não é fácil. Aí veio a luz, e nós podemos compartilhar uma palavra ali de Isaías 55, a graça abundante, a graça maravilhosa, a maravilhosa graça. Mas graças a Deus, porque o Senhor nos direciona em todas as coisas, irmãos. Às vezes somos nós que não aprendemos ainda a depender dele, sabe? Às vezes buscamos em nós mesmos sabedoria humana, conhecimento humano. Mas o Senhor nos mostra, irmãos, que isso não é o que Ele tem para nós. Ele tem uma direção, Ele tem uma palavra, e quando nós estamos sensíveis a esse falar, nós somos muito ajudados. E nessa semana, como eu disse, o alimento diário será compartilhado no domingo, e como nós usamos os domingos para compartilhar palavras de encorajamento, palavras de ajuda, palavras que são necessárias para a manutenção do nosso viver espiritual, nós estaremos compartilhando hoje. E elaborando essa palavra, nós decidimos intitulá-la como Andando no Espírito, a importância de andarmos no Espírito nestes tempos finais. Estamos vivendo os dias que antecedem a volta do Senhor. O Senhor está muito próximo. E há uma necessidade de mim e de você estarmos mais nesse fluir, estarmos mais sob o encabeçamento e direção do Espírito. Porque o Senhor ele tem intensificado, se já não intensificou o Espírito 7 vezes, como fala em Apocalipse. E esse Espírito está como a nossa disposição, pronto para nos guiar, para nos direcionar, para nos levar a avançar. Mas você sabe, irmãos, qual que é a tática do diabo nos tempos finais?
nos tirar dessa esfera, nos levar a vivermos mais em nós mesmos e menos no Espírito. Porque quando nós estamos no Espírito, nós estamos numa esfera, numa outra dimensão, e nós entendemos Deus, falamos com Deus, temos comunhão com Deus, nós compreendemos o que Deus quer, o que Deus tem falado, o que Deus tem pedido. Mas fora disso, nós somos irmãos, nós não compreendemos. Porque o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. E além de não entender, o homem natural acha as coisas do Espírito loucura. Às vezes, irmãos, nós ouvimos palavras e nós não falamos, mas há talvez o sentimento do nosso coração, não, mas isso é uma loucura. É uma loucura sim, para o homem natural é uma loucura. Porque as coisas de Deus, irmãos, elas se discernem espiritualmente. O nosso amado Senhor Jesus, ao ter comunhão com aquela mulher junto ao poço de Jacó, ele revelou para ela o caminho. Ela estava querendo saber do Senhor, Senhor, onde é o lugar onde nós devemos ir adorar o Senhor? É no Monte Gerizim? É nesse monte, é naquele monte? Onde nós devemos ir? O Senhor revelou para ela, falou, olha mulher, você não precisa procurar um lugar. Porque o dia está chegando, o momento está chegando e já chegou. Deus tem procurado verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura como seus adoradores. Então, irmãos, que o Senhor nos livre de ficarmos os cabeções de conhecimento, nos tornarmos os cabeções, aqueles que têm muito conhecimento, a cabeça cheia de conhecimento. Ó Senhor, nos leva a darmos um passo a mais, que é a prática da palavra. E Gálatas, como Davi pediu para que lêssemos, Gálatas, vamos ler novamente comigo, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Qual que é a diferença entre viver e andar? Gálatas 5:25. Qual que é a diferença entre viver e andar? Primeiro, você tem que entender, irmãos, que a Bíblia ela tem uma ordem. E que cada ordem que a Bíblia nos dá, ela não pode ser mudada. Porque nos mostra muita coisa, nos revela muita coisa, e aquilo que Deus tem. Aqui fala primeiro de viver, depois aqui fala de andar. Se você ler o Evangelho de João, quando João, contemplando a crucificação do nosso amado Senhor, ali na cruz, João muito de perto testemunhando, foi testemunha ocular da crucificação de Cristo. Ele relatou que após Cristo ser crucificado e ter entregado e rendido o Espírito, ele testemunhou que quando, após ele ser perfurado por um soldado, por uma lança romana, o seu lado, do seu lado, saiu sangue e água. Ele não falou água e sangue. Por que sangue e água? O sangue representa a remissão. A água tipifica a vida. Então não tem como Deus dar sua vida para o homem sem antes redimir o homem. Primeiro o homem tem que passar pelo processo da remissão. Primeiro ele precisa ter os seus pecados tratados e perdoados. E foi assim que o Senhor fez. Após os meus pecados e os seus terem sido perdoados, após eu e você termos sido redimidos, nós recebemos a vida. Porque a vida de Deus não habita no lugar impuro. Então, primeiro nós fomos justificados, nós fomos redimidos, aí depois vem a água representando a vida, não é isso representando a água, e entra em nós. Então, por isso que João fala, do seu lado saiu sangue e água. Você não vai ver nenhuma tradução falando água e sangue.
Da mesma forma, irmãos, que na Bíblia há uma ordem, e nós não podemos negligenciar a ordem que a Bíblia nos dá. Aqui fala, primeiro, se vivemos, nós devemos andar. Porque ninguém vai andar sem antes não ter vida. Então, o que é? Para que nós possamos entender, irmãos, e essa é o nosso sentimento, nos levar a entrarmos nisso como uma realidade, trazendo isso para a nossa vida, para o nosso viver diário, para o nosso cotidiano, para a nossa vida da igreja, para o nosso trabalho. Primeiro passo, irmãos, é viver. Se vivemos, esse se vivemos, Paulo estava escrevendo para quem? Para uma igreja nova. Uma igreja que tinha acabado de ser como que eu falo? Qual palavra que eu uso? Uma igreja que tinha acabado de ser gerada. Isso, gerada. Então eram irmãos novos na fé, os irmãos da região da Galácia. Então, quando Paulo escreve para eles, Paulo estava, olha, como que afirmando para eles que uma vez que eles já haviam recebido o Senhor, eles já tinham vida no Espírito. O que é se vivemos no Espírito? Se você ler aqui, olha, vamos lá, Gálatas 5, 25, você vê que tem uma vírgula. Se vivemos, vivemos no grego é Z-A-O, zao, que é desfrutar, viver uma vida verdadeira, uma vida perfeita. Vocês estão me entendendo? Se vivemos, é viver uma vida real, uma vida eterna. Então, uma vez, irmãos, que essa vida eterna entrou em nós, se você ir um pouquinho para frente aí, Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2. Primeiro, nós temos que viver no Espírito, há necessidade de recebermos a vida para reavivar, não é isso? O nosso homem, o nosso interior. Capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu, olha só, ele vos deu, quando que ele nos deu vida? Quando estávamos mortos. Então, uma vez que eu e você, antes de crermos no Senhor, como que nós estávamos? E achávamos que estávamos bem. Se você indagar uma pessoa que está no mundo, qual que é a situação da vida dela, ela vai falar para você, olha, eu estou muito bem. Mas não, ela acha que ela está bem. Mas o que a palavra nos fala, irmãos? Que todo homem, antes de receber a regeneração, esse homem se encontra morto. Então, uma vez que eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida. Olha só o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha só que maravilha. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Irmãos, nós temos que aprender a agradecer a Deus pelas suas misericórdias, que se renovam a cada manhã. Você acha que você estaria aqui se não fossem as misericórdias do Senhor? Você acha que eu estaria aqui, irmão, se não fosse as misericórdias do Senhor? Quem somos nós? Mas elas, irmãos, de uma forma muito maravilhosa e nova, elas se renovam todas as manhãs. E uma vez que eu e você estávamos mortos, quando nós cremos, reconhecendo a nossa condição de pecador, reconhecendo o pecado,
que nós já nascemos nele. Romanos nos fala que nós nascemos no pecado, ou seja, se você vê lá Davi, ao escrever o Salmo 51, ele fala, olha, em pecado me concebeu minha mãe. Nós já nascemos no pecado. Então, quando o homem reconhece esse pecado, que ele vê a sua condição lastimável, ele crê no Evangelho, crê no Jesus vindo como homem, crê no Jesus indo à cruz, sendo homem, crê no Jesus ali sendo pendurado, não porque ele tinha pecado, mas para tratar o meu pecado, este que eu reconheci que eu tenho. E quando eu confesso com a minha boca, crendo na sua morte, mas também na sua ressurreição, irmãos, neste momento, a vida vem e se une ao nosso espírito. O espírito, letra maiúscula, com o espírito, letra minúscula, se unem. Neste momento, nós passamos a viver. Lembra de João, capítulo 3, quando Nicodemos foi visitar o Senhor? E Nicodemos, tendo ali uma comunhão com o Senhor, foi indagar o Senhor a respeito de algumas coisas. E naquela comunhão, o Senhor disse para Nicodemos, falou, olha Nicodemos, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que nascer de novo. Vamos lá, João 3? Vamos lá, João 3? João capítulo 3. João capítulo 3. Versículo 2. João 3, 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, senão se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Ele não entendeu. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos, irmãos, estava olhando por âmbito e pela ótica carnal, totalmente carnal. Ele não estava entendendo o que o Senhor estava falando. Isso para ele era loucura. E eu imagino, irmãos, e nós não podemos condenar Nicodemos, porque eu e você, na mesma situação, também não compreenderíamos isso. Aí o Senhor, como é maravilhoso, não é isso? Falando ali, falou, olha Nicodemos, para você ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Aquilo causou um embaralho na mente de Nicodemos. Ora, como que eu, sendo um homem velho, posso voltar à estatura de um recém-nascido e voltar para o ventre da minha mãe? Estava totalmente, irmãos, no âmbito e na ótica carnal. Às vezes, quando o Senhor fala conosco certas palavras, nós não compreendemos, irmãos, essa mesma situação. Estamos aonde? Estamos em nós mesmos, estamos na nossa carne, não compreendemos. E o Senhor continuou explicando, perguntou-lhe Nicodemos como pode, versículo 4, um homem nascer sendo velho, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Versículo 5, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava falando, Nicodemos, esquece o seu nascimento humano. Isso aí é imutável, não tem como você mudar isso aí. Não tem como você mudar de quem você nasceu. Você gostando ou não, querendo ou não, você nasceu de uma mãe. Isso não vai ser mudado. Mas tem um outro nascimento que eu quero te explicar, que é o nascimento do Espírito. Este nascimento do qual eu falo, que irá levar você a entrar no reino de Deus. Não somente ver, você vai entrar. Quando nós nascemos de novo no Espírito, nós, irmãos, passamos a contemplar o reino
de Deus. Você não via isso antes. E parece que como Saulo, lá em Damasco, caiu as escamas dos seus olhos. E você passou a compreender, e você passou a admirar o reino. E era disso que o Senhor estava falando com Nicodemos. Agora, voltando para Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Uma vez que aqui está afirmando que nós já vivemos no Espírito, ou você tem dúvida de que você nasceu o segundo nascimento? Irmãos, eu falo de mim, eu não posso falar de você. Eu sou certo de que eu nasci do Espírito. Mas uma vez que eu e você nascemos do Espírito, isso é um presente que nos foi dado. Isto é a graça maravilhosa de Deus nos sendo dada na pessoa de Cristo. Lembra Efésios capítulo 2? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Então você recebeu essa vida e você agora passa a viver internamente. O seu espírito que antes estava apagado pelo pecado em Adão. Lembra quando o homem pecou? O que Deus disse? O dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. A morte entrou. E aquele espírito que antes estava como vivo para Deus, ele foi mortificado. A chama foi totalmente apagada. Um homem sem Deus é um homem morto. Um homem sem Deus é um homem, irmãos, que anda na escuridão e nas trevas. Não precisa do camarada achar que está tudo bem. Sim, está tudo bem para essa vida. Está tudo bem para essa vida. Pode até estar bem. Irmãos, mas uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem Cristo, ela é uma pessoa triste. Ela não tem vida. Você olha para a pessoa às vezes tem tudo. Mas você pergunta para ela, fala, olha, percebo que te falta algo. Ela não vai saber te responder. Não é isso? Ela sabe que está faltando algo. Ela não sabe te responder o que é. Isso que falta, irmãos, é a vida interior. É o nascer do Espírito. É o nascer regenerador. É a pessoa, é aquele espírito que antes estava apagado pelo pecado, ter recebido a chama do Espírito de Deus. E esse Espírito, uma vez encontrado com o Espírito humano, acendeu a chama. E este agora vive no Espírito. Então todos nós aqui nessa noite, irmãos, nós vivemos no Espírito. E isso nos foi uma graça dada a nós pelo Senhor. Então, uma vez que eu e você vivemos no Espírito, nós podemos ver o reino de Deus. Nós podemos contemplar o reino. Mas agora o que irá nos levar, irmãos, a entrarmos nesse reino não é somente viver no Espírito, é andar. Aí você percebe que, uma vez que o Senhor fala, olha, se vocês têm a vida, se vocês foram regenerados, se vocês nasceram de novo, se vocês têm vida no Espírito, qual que é o próximo passo? Andar no Espírito. Irmãos, para resumir, mais ou menos assim, o que é você viver no Espírito? Viver no Espírito é Deus vivificando o seu espírito morto, te dando Cristo, a graça abundante, como presente imerecido, a vida de Deus sendo depositada dentro de você, a vida de Deus sendo dada para você. Isso é viver no Espírito. Agora andar no Espírito, irmãos, é quando nós vivemos por essa vida. É quando uma vez ela dentro de nós, ela passa a nos guiar. Ela passa a nos coordenar. Ela passa a nos direcionar.
O que é se vivemos no Espírito? Todos aqui temos vida no Espírito. E Paulo falou lá, muito bom. É muito fácil vocês apenas terem vida no Espírito. Isso não dependeu de vocês em nada. Isso não dependeu de vocês em nada porque não foi por lei, mas sim pela graça que nós recebemos a vida de Deus. Isso é muito bom, isso é muito fácil. Agora Paulo, em outras palavras, olha, agora que eu vou levar vocês para um outro nível, para um outro degrau, que é vocês pegarem isso que já foi dado para vocês e vocês viverem isso. Que é andar. O que é andar? Esse andar, literalmente, qual que é o significado de andemos? Estoiquel. Andar em linha. Andar em coordenação. Não é um andar não é ficar parado. Toda vez que se fala em andar, é literalmente se locomover, se interagir, ter um mesclar com essa vida. Então esse andar estoiquel, se você pesquisar depois, você vai algo aqui muito interessante. Este andar é você caminhar, é como um exército marchando em linha, em coordenação, não é um espalhado para cá, outro espalhado para lá. Você já observou as ovelhas, como que elas são entre si, elas se interagem? E quando elas ouvem a voz do pastor, vem uma após a outra. Irmãos, aquilo é maravilhoso. Vem uma após a outra, ó. Uma após a outra. Tudo para o mesmo lugar, elas ficam sempre reunidas no mesmo ambiente. E quando o pastor chama, vai uma após a outra, olha, seguindo a voz do pastor. Então, irmãos, o andar estoiquel é andarmos nessa mesma pisada, nessa mesma marcha, em linha, em coordenação, seguindo um líder. Seguindo a direção de alguém, de uma pessoa que nos mostra o caminho. O que é andar no Espírito? É você ser guiado pelo Espírito. Olha só, abre Isaías. Isaías. Capítulo 30. Isaías 30. Isaías capítulo 30. Versículo 19 ao versículo 21. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, tu não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Isaías 30, versículo 19, versículo 20 agora. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Versículo 21. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. O que é andar no Espírito? É você estando, eu e você, irmãos, todos juntos numa mesma marcha. Mas se for olhar a minha percepção e a minha vontade, eu vou ir para a direita. Se for olhar talvez a sua percepção que está caminhando junto comigo, você irá para a esquerda. Uns irão para frente, outros irão para trás. Irmãos, em nós mesmos, no nosso homem natural, nós temos os nossos desejos próprios, as nossas vontades próprias, pensamentos, e é totalmente diferente um do outro. Mas quando nós estamos nessa caminhada rumo ao reino, se eu falo, olha, às vezes eu quero me desviar para a direita, aí o irmão clamar fala, não, nós vamos para a esquerda. E agora, irmãos, vai para onde esse negócio? Você já pensou se nós todos aqui, se fosse perguntar para você, falei assim, olha,
Como que você acharia que deveria ser as reuniões da igreja? Qual horário seria melhor para você? Quais os dias da semana seria melhor para você? Iríamos ter alguma reunião? Não. Por quê? Ah, não, eu prefiro de manhã, eu prefiro à noite, eu prefiro tal dia. Para mim é assim, para mim é assim. Irmãos, nós somos esses. E graças a Deus que nos deu uma alma diferente. Mas há, irmãos, uma coordenação. Há um cabeça, há um líder. Quando eu falo, olha, não, Cleomar, nós vamos para a direita. Cleomar fala, não, nós vamos para a esquerda. Aí atrás de nós há uma voz. E falou, opa, não. Vocês não vão nem para a direita e nem para a esquerda. Vocês vão adiante. Não é isso? Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Ou seja, o caminho não é para a direita, o caminho não é para a esquerda. Lembra Paulo e Silas querendo pregar o evangelho na Ásia? Querendo ir para Bitínia? O Espírito de Deus não, de Cristo não permitiu. Eu queria ir para a direita, Cristo não deixou. Eu queria ir para a esquerda, Cristo não deixou. Nós vamos para onde? Aparece um varão macedônio e fala, olha, por favor, passa a Macedônia e ajuda-nos. O que era isso? É andar no Espírito. É a direção dada pelo Senhor para onde eles deveriam ir. Ainda em Isaías, capítulo um pouquinho para frente aí, 42, versículo 16, leia bem alto para mim, por favor. 42, 16. Ó Senhor Jesus, olha só. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Lembra Abraão ao sair de Ur dos Caldeus? Abraão era como um cego indo para um lugar que ele não conhecia. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo os dias que antecedem a volta do Senhor e a palavra é falada. Nós não compreendemos. Às vezes, irmãos, nós somos como cegos, nós estamos como cegos a essas palavras. Mas mesmo assim o Senhor tem nos guiado. Mesmo assim o Senhor tem nos direcionado. Nós precisamos, irmãos, crer nessas palavras. Nós precisamos ser simples e crer no que Deus tem nos falado por meio dos profetas. Porque aqui ele fala, guiarei os cegos por um caminho que não conhece, falo-eis andar por veredas desconhecidas, olha só. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Isso é andar no Espírito. É você, irmão, ser direcionado, é você ser guiado. O caminho é escabroso, o Senhor torna em caminho plano. Por que que às vezes, irmãos, nós vamos falar na nossa vida secular, talvez, o nosso caminho está um caminho muito escabroso, cheio de barreiras, cheio de intempéries, cheio, irmão, de muitas coisas. Porque talvez você não se permitiu ser guiado pelo Espírito nessa situação. Talvez você não permitiu ser guiado ou guiada pelo Espírito nessa decisão. Aí você resolve partir sozinho, peito aberto, cheio de coragem. E você decide seguir o seu caminho. E você percebe que não é o caminho correto. Elias saiu da presença de Jezabel, foi para o Monte Horebe de Deus. Deus fez voltá-lo para Berseba, que fica em Judá. O homem andou não sei quantos, irmãos, quilômetros para que Deus pudesse fazê-lo voltar para o lugar anterior onde ele estava. Às vezes, irmãos, nós optamos, eu e você optamos em andar pelos nossos caminhos próprios. Mas esses caminhos talvez nos levarão a muitas dificuldades. Por favor, em nome de Jesus, não faça as suas escolhas. Não faça nada sem antes, irmãos, ter comunhão com o Senhor. Não escolha o seu caminho próprio. Não escolha seguir pela sua vontade própria. Temos um Espírito
que está em nós, que nos guia em todas as coisas, a unção que está em vós vos ensina todas as coisas. Não é isso que João fala? Então nós temos, irmãos, uma vida em nós que nos guia. E uma vez que eu e você escolhemos ser guiados por ela, aqui fala, olha, vou fazer andar por veredas desconhecidas, tornareis as trevas em luz, perante eles os caminhos escabrosos, planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Veja a situação do povo ao ser liberto do Egito. Desde a libertação, Deus mostrando a mão poderosa, poderes sobre poderes, coisas naturais, sobrenaturais, acontecendo. E Deus mostrando aquele povo que ele veio para tirá-los da terra do Egito. Colocou-os para sair, passar pelo deserto. Irmãos, eram 40 dias. O caminho do Egito até a boa terra. Por volta de 40 dias. Mas porque o povo não ouviu, não deu atenção à nuvem que os guiava, ficou 40 anos. Irmãos, nós temos que aprender a andar no Espírito. Para que ao invés do nosso deserto, para que ao invés, irmãos, de ficarmos 40 dias no deserto, nós não venhamos a ficar 40 anos. Vê, Isaías 45, 2 e 3 fala, eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Ó Senhor Jesus, irmãos, eu irei adiante de ti. Em Isaías 30 nós lemos que ele estava vindo atrás. Não é isso? Uma voz atrás de mim falando, não sigam por esse caminho. Aqui já não está mais atrás, aqui está na frente. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Senhor Jesus, irmãos, isso é maravilhoso. Ó Senhor Jesus, isso aqui é maravilhoso. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Irmãos, Deus nos chama para sermos guiados por Ele. Porque eu e você, uma vez quando nós somos guiados pelo Espírito, andando no Espírito, nós, irmãos, contemplamos, nós temos contato com os tesouros. Olha aqui, olha isso. Os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Mas somente quem anda no Espírito consegue tocar em tal riquezas. Que riquezas são essas? Quem sabe responder? Muitos do mundo cristão responderiam, é um bom emprego. É uma boa conta bancária. É um bom casamento? É um bom negócio? Em quem as riquezas de Deus estão escondidas? Cristo. Uma vez que eu e você andamos no Espírito, nós, irmãos, descobrimos a cada dia as riquezas de Cristo. Essas coisas que estavam ocultas de nós antes, mas por andar nesse andar estoiquel, guiado pelo Espírito, nós descobrimos essas riquezas. O Senhor Jesus disse em João que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos conduz em triunfo. Você não fica alegre de saber disso? Irmãos, eu e você, nós temos a oportunidade de andarmos no Espírito. Você acha que essa condição que nós temos, essa oportunidade que nós temos, os profetas, Mateus fala isso do Antigo Testamento, não desejavam ter essa experiência? Você acha que eles não tiveram essa vontade de poder ser guiado? Igual nós podemos hoje.
Irmãos, hoje nós estamos, irmãos, numa era. Hoje nós estamos em dias que nós estamos sendo agraciados pelo Senhor com tantas revelações. O Espírito tem nos guiado ao reino. O Espírito tem nos guiado a andarmos no Espírito, seguindo um caminho, seguindo uma marcha, pisando, seguindo os mesmos passos do nosso amado Senhor. Ele, como nosso cabeça, como nosso guia, como nosso Senhor, nos mostra o caminho. Ele fala, olha, não vá para esse caminho não. Provérbios nos fala que há caminhos para o homem que parecem bons, em outras palavras, mas no fim leva à morte. Às vezes, irmãos, nós optamos por seguir certos caminhos, aparentemente bons, mas lá na frente você descobre que ele te levou à morte. Ó Senhor Jesus. Gálatas, volta lá para Gálatas, que é o nosso versículo. A importância de nós andarmos no Espírito. Gálatas capítulo 5. Ou melhor, primeiro, vá comigo. 2 Pedro. Capítulo 1, versículo 3 e 4 fala: visto como pelo seu divino poder. Irmãos, que divino poder é esse? Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento. E de onde que esse conhecimento completo vem? Quando você descobre as riquezas ocultas, os tesouros escondidos que Isaías 45 nos falou. Aí você descobre essas riquezas ocultas pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, nós vamos ler o 4. Pelas quais nos tem sido... Olha, irmãos, olha. Primeiro versículo 3 fala: pelo seu divino poder nos tem sido. Então, irmãos, é algo diário, é algo constante, é todos os dias nos são doadas. E no versículo 4, pelas quais, fala novamente, nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei co-participantes, ou seja, participante com os demais, para que vocês possam se tornar co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Co-participantes da natureza divina, ou seja, co-participantes da nova natureza. Irmãos, como que nos é doado todos os dias, tanto no versículo 3 como no versículo 4, muitas promessas. Como que nos são doadas todas essas coisas? Pelo Espírito. Quando eu e você aprendemos a andar, irmãos, eu vou bater na tecla, é andar no Espírito. Quando eu e você andamos no Espírito, nós descobrimos essas coisas. Nós somos conduzidos, irmãos, a tomar posse das promessas. Então você tem que perceber algo, eu tenho que perceber algo. Que quando eu e você andamos no Espírito, nós estamos caminhando para receber aquilo que Deus tem. Nós estamos caminhando, irmãos, para sermos arrebatados vivos. Para participarmos das bodas. Para participarmos do reino milenar. Para conhecermos a morada de Deus no terceiro céu. Volta para Gálatas. Presta atenção, nova natureza ou natureza divina. Vá lá para Gálatas que você vai ver também a importância de nós andarmos no Espírito. E por que Paulo vem escrevendo essas coisas aos irmãos na Galácia. Gálatas 5, versículo 16 fala o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha, Paulo já estava falando, ele falou, olha, andai no Espírito, que uma vez você estando no Espírito, uma vez você estando nesta esfera, você estará guardado, eu estarei guardado, você estará guardada de fazer
as concupiscências da carne. Irmãos, a nossa carne, ela se opõe a Deus. Sabia disso? Sabia que a sua carne se opõe a Deus? Ou não? Paulo estava falando, escrevendo aos Romanos, olha, eu tenho o bem que eu quero, esse eu não faço. Ô Davi, mas tem um mal que eu não quero fazer, mas é impressionante que eu faço ele. Há uma força operante que opera dentro de nós, que Romanos capítulo 8 nos fala que é a lei do pecado e da morte. E esta força, uma vez que o homem não tem essa vida interior, o homem só é guiado por ela. Então ele não tem outra escolha, ele não tem por outro caminho seguir, ele anda pelos caminhos da lei do pecado e da morte. Mas quando eu e você nós somos salvos, a vida entrou e nós recebemos Cristo, nós temos a oportunidade de optarmos ou escolhermos não mais andarmos na carne. Tanto é que você pode optar por não andar na carne, como você pode optar por andar na carne. É uma escolha sua, uma decisão sua. Quem escolhe é você. Aí Paulo fala aos Gálatas, olha, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra... O que é militar? Lutar, combater, guerrear. A carne guerreia contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são... Irmãos, olha só, nós temos um oposto dentro de nós. Nós temos um Espírito, o Espírito de Deus, a vida de Deus, que está em nós, que quer nos levar a andarmos no Espírito, o andar estoiquel, mas nós temos também a nossa carne, que milita contra o Espírito e nos puxa para fazer a vontade dela. É naquela discussão, casal, irmão talvez, naquele combate. Vem na ponta da sua língua, eu vou falar. Eu vou manifestar. O Espírito te puxando. Freie a língua. Freie, não fale. Não fale, não faça, não haja dessa forma. Já a carne do outro lado. Fala, quer saber? Você está muito certo. Manifeste. Você está certo. Você está no seu direito. Fale, se expresse, xingue, humilhe. Irmãos, nesses momentos, com fogo acende, que há uma luta constante. O Senhor te puxando pelo Espírito para que você... Eu vou falar algo aqui. Para que você, após tomar um tapa na face, você virar o outro lado dela. Já a carne do outro lado falou, não, arranca essa espada e corte a orelha dele. Pelo menos a orelha. Pelo menos a orelha. Talvez estava com vontade de ir na jugular. O Malco, né? É Pedro. Talvez, eu imagino que Pedro queria ir na jugular do soldado que estava prendendo o Senhor. Na hora que ele deu uma desviada, pegou a orelha, cortou a orelha. O Senhor fala, aí repreende Pedro. Fala, Pedro, o que você fez? Eu imagino Pedro, Senhor, eu estou tentando te salvar, eu estou tentando cooperar com o Senhor, mas já que o Senhor quer dessa forma, cola a orelha do soldado. Irmãos, o Espírito, no momento em que o negócio está pegando, ele nos puxa para ficarmos às vezes calados. Mas calado não remoendo. É buscar um refúgio num lugar onde você é capaz de sentir paz. Mas se você dá vazão para a sua carne, meu amigo, não há ninguém, irmãos, forte o suficiente que consiga limitar a manifestação da carne. Paulo escrevendo aos Coríntios, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não há ninguém forte, irmãos. Mas nós temos a escolha. Versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Versículo 19, ora, as obras... É interessante que quando fala aqui, fala as obras, no plural, né? As obras da carne são conhecidas e são conhecidas. São conhecidas por quê, irmãos?
O mundo conhece mais perfeitamente quais são as obras da carne, porque eles só praticam as obras da carne. E por praticar as obras da carne, quer que você também pratique. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas, presta atenção, olha só que interessante, mas não fala os frutos. Mas é interessante, não é isso? Não fala os frutos como as obras. Por que fala o fruto? Porque, irmãos, o Espírito, ele é completo, ele não se divide. Ele é pleno, certo? E uma vez ele sendo completo, pleno, quando você entra neste lugar, quando você aprende a andar no Espírito você desfruta de tudo isso. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, a carne é responsável por divisões, por facções, por dissensões, por discórdias, por iras, por ciúmes. Isso tudo são sentimentos. É o que está dentro. Nós somos guiados, às vezes, irmãos, pelos nossos sentimentos próprios, sabia disso? Quando você tem um sentimento próprio, que você não está andando no Espírito, você é guiado pelo seu sentimento próprio. Aí, ou seja, você tem um sentimento de ira, essa ira te leva a tratar o seu esposo indiferente, a sua esposa indiferente, esta ira te leva a tratar os seus filhos, os seus pais indiferente. Há uma exteriorização, uma manifestação fora do que já está sendo projetado e fomentado dentro de você, irmãos. As obras da carne começam também de dentro para fora. Ciúmes, iras, dissensões, facções, tudo isso é obras da carne. Mas quando você, irmãos, e eu entramos nesse andar no Espírito, nós, irmãos, desfrutamos de tudo isso. Irmãos, é um pacote completo. O Espírito, ele vem com esse pacote completo. Tem amor, tem paz, tem alegria, tem longanimidade. Então, irmãos, não sejamos também guiados pelos nossos pensamentos humanos, desejos humanos, buscando alegria fora do Senhor. Às vezes a pessoa fala, olha, quando eu conseguir um bom emprego, eu vou ser uma pessoa alegre. Quando eu conseguir um bom casamento, eu vou ser uma pessoa alegre. Quando eu passar na faculdade, eu vou ser uma pessoa alegre. Que nada. Romanos nos fala, irmãos, que o reino de Deus não é comida, mas no Espírito. Então, onde que é a justiça? No Espírito. Aonde há paz? No Espírito. E aonde há alegria? No Espírito. Então, irmãos, há somente um lugar onde nós podemos nos alegrar no Espírito. Quando você está andando no Espírito, você é uma pessoa alegre. As coisas estão pegando lá fora, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa, irmãos, disposta. Porque neste lugar, é no Espírito, não existe alegria fora dele. Você está entendendo? Irmão, vocês estão compreendendo? Eu estou terminando aqui. Vocês estão compreendendo a importância? E mais do que tudo isso, eu vou terminar lá em Ezequiel. Qual que é o desejo de andar? O Senhor a nos levar a andarmos no Espírito. Ezequiel. Vá lá para Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47. Senhor Jesus. Ezequiel 47. Versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo
do lado direito da casa, do lado sul do altar. 47:2 de Ezequiel. Ele me levou pela porta do norte. Ele quem? Presta atenção, irmãos, você tem que tocar, você tem que prestar atenção nos detalhes. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Presta atenção. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos. Deixa eu te falar uma coisa. Na sua experiência aqui, presta atenção. Na experiência desse homem, o rio, as águas, veio a ele, ou ele foi às águas? As águas estão fluindo ali. Havia uma outra pessoa que estava guiando o profeta para junto do rio. O rio estava no mesmo lugar, irmãos. Às vezes nós queremos falar, olha, às vezes eu não tenho tocado no Senhor. Eu não tenho tido experiência com o Senhor, irmãos. O rio está fluindo no mesmo lugar. Agora eu e você temos que nos posicionar, entrarmos neste lugar. Vocês estão entendendo, irmãos? Isaías 55:1. Vós que tem sede, vinde às águas. Compartilhei isso aqui domingo. Vinde e beba. Vocês estão entendendo, irmãos? As fontes estão no lugar, as águas estão no lugar, o rio estava no lugar, o homem foi conduzido a entrar no rio. E olha que interessante, aquele homem, que águas que me davam pelos tornozelos, não é aí o ponto final que o Espírito quer te levar. Não. O que aconteceu? O homem puxou ele mais, falou, não, venha mais, entra mais para as águas, entra mais. Me fez entrar, mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e me fez, o que me fez, irmãos? É direcionar, é alguém mostrando o caminho, é alguém te orientando, falando, olha, esse é o caminho que você deve seguir, vá por ele que não tem erro, você não vai errar. Esse homem estava conduzindo o profeta dessa forma, venha, mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, tá bom aí? Esse homem poderia ter saído, poderia voltado para trás, irmãos, molhou apenas os joelhos, não molhou nem a bermuda. Mas o Espírito, ele ainda não chegou no lugar onde o Senhor queria. Versículo 5, versículo 4, mediu mais 1000, me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, mediu outros 1000. Irmãos, chegou no lugar onde o Espírito queria. O que aconteceu aqui? Mediu outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar. O que eu não podia atravessar remete-se a não poder sair dele. É um lugar onde você está e um lugar onde você vai permanecer. Um lugar onde o homem perdeu o controle da sua vida. Um lugar onde o homem perdeu o controle de não mais viver pela carne, pelos desejos da carne, ser direcionado pela carne. Irmãos, chegou no lugar. O Senhor, ao nos fazer andar no Espírito, Ele quer nos levar a um lugar, Davi, em que você não mais tome as suas decisões, mas que Ele tome as decisões por você. Que Ele te mostre o caminho, que Ele te conduza, que Ele te faça passar por pastos verdejantes, te guiando a águas tranquilas. Irmãos, este fluir representa o fluir do Espírito. E que tal eu e você nos deixarmos ser levados? Até chegar a um ponto em que você fala, olha, Senhor, eu não tenho mais controle da minha vida, nada é meu, tudo é do Senhor. Nada me pertence, tudo é do Senhor. Eu não posso nada. Eu perdi todas as minhas forças. Enquanto a água estava no tornozelo, eu era forte. Quando as águas estavam no joelho, eu ainda conseguia. A força natural ainda estava em mim. Quando estava no lombo, ainda eu relutava, mas ainda não chegou no lugar onde o Espírito queria. Aí quando ele mede mais 1000, irmãos, todos os dias quando eu e você andamos no Espírito, ele está nos medindo.
Não, você ainda não chegou. Venha mais 1.000. Venha mais 1.000. Mais 1.000 côvados para cá, Davi. Não, Davi, não é para você sair do rio. É para você entrar mais 1.000 côvados para o rio adentro. Porque quando ele chegou no lugar, irmãos, que ele fez isso, não, os pezinhos já não mais tocavam no fundo. As águas, e quando os pés não tocam mais no fundo, o que acontece? Essa pessoa é levada. Isso é andar no Espírito. Jesus é o Senhor. Tinha mais coisa, mas vamos parar por aqui por causa do tempo. Eu espero, irmãos, ter conseguido passar o sentimento da necessidade que nós temos de não apenas ter uma vida, viver no Espírito. O nosso Espírito já está vivo, mas nos permitir andarmos, sermos conduzidos, sermos guiados. Que tal você, a partir de hoje, em toda e qualquer decisão, você aprender a ir diante do Senhor? Senhor, qual a direção do Senhor para essa situação? Qual que é a sua vontade? Para onde que o Senhor quer que eu vá? Não tem erro, irmãos. Não tem erro. Uma vez que eu e você decidimos ser deixados levar e encabeçados pelo Espírito, pelo Senhor. Jesus é o Senhor. Amém, né? Amém pela palavra, né?